Uma observação. Me parece, assim, que quando vocês estão discutindo isso, o Pedro tá falando de uma questão mais prática mesmo, né? Ou seja, de domínio, de técnica, né? De controle da realidade, e o Daniel me parece falar de uma questão mais filosófica, da coisa em si, né? Então, talvez essa seja onde, pelo menos para o público, fala caralho, porque você consegue concordar com os dois, entendeu? E agora me passou isso. Eu vejo o Pedro falando de uma questão prática, pragmática, técnica, de domínio e controle da realidade, enquanto essa verdade da coisa em si, que para o Daniel a gente não está chegando mais perto, é porque ela é uma questão puramente filosófica. Estou errado, Daniel? Assim... Não tá errado, mas tem alguns adendos, assim, né? Até eu não tô nem tanto pensando na história, mas eu tô, né? Eu li um pouco David Graeber, agora tô lendo um antropólogo falando sobre a linguagem, Daniel Everett, e eu venho refletindo um pouco sobre antropologia mesmo, e sobre para pensar essa questão da verdade, que eu acho que eu vou falar que vale um pouco para antropologia, arqueologia e história, embora de maneiras diferentes, né? E primeiro, né, Pedro, só uma ressalva, assim, o verdadeiro quanto operacional, não tenho absolutamente nada contra, não acho que Foucault tenha, se tem pós-modernos por aí, não respondo por eles, inclusive, né, o que o Hort, acho que a passagem do Hort já mostra isso, né, e o que o Hort chama de calouro inoperante, talvez na nossa realidade seja mais do que o calouro, né, então talvez sejam professores fazendo esse papel do que ele chama do calor inoperante, pode ser que seja, mas ainda assim, o próprio Rocha não está nem considerando como sério isso, né? O próprio Rocha não está nem... Eu diria porque eu não sou, eu não cursei filosofia, né? Então eu peguei poucas matérias com filósofos. E quando eu pego com filósofos, normalmente eles não fazem merda, certo? Pois então talvez seja um calouro, sim, né? O cara da história tentando fazer filosofia, aí cagando o rolê todo. E o meu problema também é que quando você fala muito, né, que os pós-modernos dominam a humanidade, a universidade, né? A minha formação foi totalmente moderna. O meu centro de filosofia, ele é kantiano, ele quer uma excelência kantiana. Eles pegaram, inclusive trouxeram... Eu nunca vi um kantiano, eu nem sabia que existia. Eu tive aula com um dos maiores kantianos, top 3, assim, kantianos do Brasil, que faleceu já, infelizmente. É o UNB e o DESC, né? As universidades de vocês. Não, eu tive aula, UFSC. Eu tive aula com Valério Holden, que é um dos tradutores da crítica da razão pura, enfim, e era terrível a aula, mas enfim. Eu já fui na UFSC, eu podia ter te conhecido lá. Olha só, foi quando? Mas faz tempo? No mestrado, tem pelo menos 5 anos. Ah, tá. Então foi antes da pandemia, né? Desconhecendo a pandemia. Enfim, se for de novo, né? Vamos tomar um chopp. Não sei se toma chopp, mas enfim, um café, sei lá. Mas então, assim, só para deixar claro, né, quando eu falo dessa da verdade como algo triangular, assim, né, entre subjetividade, vou só falar da intersubjetividade. Vamos pensar assim, né? Vamos pensar que... Peraí, tu teve aula com o Holden? Isso, Valério Holden. Eles traziam ele para... Eu tive aula com os pessoal, já fui palestra do Newton da Costa, o Newton, como citaram lá nos comentários do Newton da Costa, era da UFSC, mas ele não dava palestra assim, ele não dava aula para ralé, né? Ele não dava aula para graduação, ele dava aula para mestrado e doutorado em lógica, né? Então os meus professores são discípulos do Newton da Costa, assim, sabe? Talvez aí esteja algum pós-modernismo um pouquinho mais, que eu nem notei porque eu ia mal em lógica, mas enfim. A única disciplina que eu realmente... a única disciplina que eu realmente reprovei foi... Teve uma que eu abandonei, mas foi lógica, né? Lógica 2. Tô ligado no Diogo Cosbial. Tem muito kantiano. Eu realmente tive uma formação moderna e kantiana, assim, muito Kant, né? Então, eu tenho uma visão... Eu tenho a sensação oposta do Pedro, né? O Pedro tem a sensação de que as universidades estão repletas de pós-modernos. Para mim, foi repleta de moderno. Inclusive, quando eu comecei a fazer mestrado em Foucault, meu professor falou, até pouco tempo atrás existia preconceito em Foucault, porque Foucault não é filósofo e não tinha que estudar Foucault. E até um cara que teve na minha banca, que era bem amigo do meu professor, também falou, nossa, eu tive preconceito para estudar Foucault. O Foucault era o quê de formação? Não sabia que ele não era filósofo, não. Não aceitam ele como filósofo. Ele tem uma formação filosófica e filosofia e psicologia, a formação de Foucault, mas eu não sei exatamente como é que é. Porque também não é nem que eu não entendia, não sei, é que a formação na França é um pouco diferente, assim. Tá. Mas enfim.
o que eu vejo, né, Pedro, com certeza a pessoa que diz que história é só narrativa, né, que não tem fatos e coisa e tal, ela tá errada, tá? Ela tá errada, tá? É absurdo mesmo, tem que bater. Mas assim, quando um antropólogo ou um arqueólogo, né, tipo, o cara vai lá e ele quer saber quando que surgiu a linguagem, né? A gente quer saber quando que surgiu a linguagem. O cara tá se debatendo com isso, porque a tese é que ela surgiu há 300 mil anos, 200 mil anos, com os homo sapiens e bababá. Ele tá defendendo a tese de que a linguagem surgiu há 1.500.000 anos com o Homo erectus, e daí ele vai dizer, ó, por que eu vou dizer que existe linguagem, né? Existem evidências? Bom, existem evidências de símbolos, né? E para ter linguagem precisa ter símbolo. Está entendendo? Assim, existem evidências materiais de símbolos há 1.500 anos atrás no Homo erectus, né? A gente precisa de uma comunidade interpretativa, né? Entender o que é símbolo, né? Existe o índice, né? Então, uma pegada é índice de que tem um animal, né? Então, isso daí precisa de certo tipo de pensamento abstrato, entre aspas, né? Já é certo tipo de pensamento. Um ícone é tipo o desenho de um animal numa parede, né? Então as pessoas viam e representavam o animal. O símbolo é algo arbitrário que a gente usa para comunicar algo. Então, de certa forma, o símbolo, se existe um símbolo, algo que a gente pode falar, não, isso aqui não é um ícone nem um índice, isso aqui é um símbolo. Então, isso aqui gera linguagem, então existia linguagem no Homo erectus, né? O fulano pode dizer, não, mas babá. A mesma coisa na história, né? Tem tal documento, tem tal coisa que fulano escreveu, que ciclano escreveu. Pô, mas as pessoas mentem, né? Então a gente tem que considerar a mentira, a gente tem que considerar que, né, as pessoas falsificam coisas, as pessoas... o que tá no... O próprio Foucault, né? Ele analisa os discursos e fala assim, a gente pode dizer que esses discursos de moralidade, né? Discurso da moralidade do casamento, por exemplo, né? Ele vai trocentos discurso em tal período, ele quer entender a moralidade do casamento. A gente pode realmente dizer que essa era a moralidade representante da época, né? Porque os grandes pensadores da época escreveram isso sobre o casamento, isso era realmente a moralidade da época. Ele vai dizer que não dá para dizer que era a moralidade da época, né? Se a gente pegar os livros que dizem o que é moral hoje, daqui a 500 anos pegarem os livros que dizem o que é moral hoje, a gente não vai realmente entender a realidade da época, mas a gente tem fatos concretos, né? Então ele vai dizer, essas pessoas também estavam escrevendo para mudar a realidade da época, né? Então, pensar, ao meu ver, pensar a verdade, né, na história, na antropologia, envolve, como eu falei, envolve aspectos objetivos que muitas vezes a gente consegue ter consenso, mais um grau de intersubjetividade, sempre. Então a gente precisa discutir e a gente precisa ter teorias melhores ou piores, e a ciência é isso, ela vai criar a partir dos fatos que a gente tem. A partir dos fatos que a gente tem, a gente vai intersubjetivamente interpretar o passado e vai ver o que a gente tem, vai ver o que é o melhor. E se dentro dessa comunidade científica a gente está fazendo lá na Europa, né? A gente está fazendo lá na Europa e criar, a gente está envezado. A gente está envezado, porque tal narrativa sobre o passado, a gente usa as narrativas sobre o passado para falar do presente, sabe? Então, assim, tem gente doido para dizer que o patriarcado é universal e existe desde sempre. E tem gente doido para dizer que não, que o patriarcado surge num momento X, sabe? E que a humanidade não é necessariamente patriarcal. Então a gente já vai enviesado. Tem gente doido para dizer que a Europa é superior à África. Você está entendendo? E tem gente doido para resistir a esse discurso. Então, seres humanos estão pegando fatos, estão interpretando intersubjetivamente, a gente não consegue sair, não tem como, por essência, assim, por excelência, a gente não tem como sair disso. A gente vai fazer história, fazer antropologia, fazer arqueologia, interpretar o passado, mas não é interpretar o passado freestyle. Sabe? É uma ciência da objetividade, da intersubjetividade. Por isso falar verdade objetiva, verdade subjetiva. Para mim, a verdade é uma triangulação entre o subjetivo e o objetivo. Inclusive, né, como que eu vou aceitar esse discurso? Como que eu vou... Porque isso porque tem que ouvir o especialista, né? A gente vive essa ideia de que o especialista é o bambambam da coisa, então, se o médico disse isso, o médico tá certo porque você é um Zé Ninguém para refutar o médico. Não, mas tem um médico dizendo X e um médico dizendo Y. Tem um médico dizendo X e um médico dizendo Y. Então, a minha subjetividade é falar, olha, eu aceito, eu não posso chegar do nada e falar assim, esse médico tá errado, né? Mas eu posso falar, não, esse médico tá errado porque tem outro médico falando outra coisa. Então, esse livro que eu tô lendo, o cara tá batendo na teoria da linguagem, do surgimento da linguagem do Chomsky. E eu acho que ele tá certo. Eu acho que o Chomsky tá errado. Não quer dizer que eu sou um linguista melhor que o Chomsky. Sabe? Não tenho nem roupa para isso. Mas os argumentos que ele me deu foram mais convincentes do que o do Chomsky.
sabe? Então eu acho que o Chomsky tá errado, não porque eu sou foda, não porque eu sou maior que o Chomsky, mas porque a gente tá contrastando, né, intersubjetividades. O Chomsky tá ganhando, mas por que ele tá ganhando? Né? Ele diz que a linguagem surge do nada há pouco tempo. Né? Talvez seja interessante ter essa visão de linguagem do que, né, que a linguagem surgiu com o Homo sapiens, coloca a gente num lugar especial, do que dizer que surgiu com o Homo erectus, por exemplo. Né? Daí a gente não é nem tão importante. E a gente gosta de ser muito importante, né? A gente gosta de falar que a gente é muito foda. Então, não tem como tirar isso da ciência. Não tem como tirar isso da ciência, sabe? E aí que tá. Sim, vamos ignorar os fatos? Não, os fatos não dá para ignorar, né? Fato é diferente de verdade, tá? Muitas vezes as pessoas vão no meu canal e falam, porque você nega, blá, 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 blá. A pessoa tá falando de fato, né? Eu não nego os fatos. Ô, Daniel, não é aí que entra um conceito de consenso científico? O que é discutido na academia sobre... Sim, é consenso científico, é que tá. Mas é que tá, o consenso científico aonde? Na Europa, né? Normalmente. Então a gente tem que trazer também essa coisa. Porque a gente tá o tempo todo falando a gente tem que potencializar a ciência e levar a ciência para tudo quanto é lugar. Entendeu? E aí que tá, diferente de tudo. Isso pareceu assim... imperialista do jeito que eu falei, né? Ele não tem que ser missionário, tá? Não tem que ser missionário. Enfim, não vou dissertar sobre isso. Até porque eu quero falar... se uma árvore cair e não tiver ninguém próximo, é verdade que houve barulho? Olha só. O que é o som? O que é o som? O som são ondas sonoras vibrando, tá? Que entram em contato com um receptor, e vem o som. A mesma coisa a cor. A cor, né? Essa camiseta vibra de uma maneira que ela emite o vermelho, tá? O vermelho é essa vibração, tá? E um olho que vê isso vermelho. Tem outros olhos, a gente sabe que os animais têm outros tipos de constituição que não vê isso vermelho. Dizem que o cachorro vê preto e branco, vê tonalidade de cinza e bababá, e a gente tem, sei lá, eu não sei o número, vou falar, a gente tem 20 nervos, bababá, tem um animal que tem 300, então esse animal vê coisa que a gente não vê. Então o vermelho ou o som, ele não existe em si, ele é um processo. Então se uma onda cai, uma árvore cai e não tem nenhum receptor, ela não faz som, ela não faz barulho, mas ela produz ondas sonoras. Pragmatismo. Então, eu diria que não é verdade no conceito da relação dos três agentes que você colocou, né? Ela produz dois sujeitos e um objeto. Mas ela produz materialmente ondas sonoras, com certeza. Assim como a minha camiseta, quando fica escuro, ela tá vibrando da mesma forma. E se alguém, né, tiver o poder de ver no escuro, mas a gente precisa da luz também, né? É outra relação que a gente precisa. A gente não precisa só da camiseta vibrando, a gente precisa da camiseta vibrando, do olho que vê o vermelho e da luz. Então o vermelho é a luz, o olho é a vibração. É 3 coisas. Olha como é tudo relação. Mas pegando até a definição do Pedro, não é verdade porque ela não foi emitida, mas não quer dizer que ela não aconteceu. É que para você ter a verdade como esse dispositivo de verdadeiro ou falso, para existir, alguém tem que enunciar que foi. E aí que está a confusão. As pessoas acham que o pós-moderno, eu entendo, defende que não, que a árvore não caiu, que se a realidade não foi captada, essa realidade não existiu, entendeu? Eu acho que tem muita gente que pensa o pós-moderno assim. A árvore caiu. Ninguém percebeu, então ela não existiu. Se não teve ninguém para ouvir o som, a onda sonora não existiu, não. A onda sonora existiu. E nem a árvore caindo. Tipo assim, cai no solipsismo mesmo. É como se os pós-modernos fossem solipsismo. Se eu não me engano, só tem um pensador da história da filosofia que pensa assim, acho que é Berkeley, e eu não li. Eu já li um pouco dele. Ele sustenta que Deus sustenta tudo. Pois é. Pois é, tá entendendo? Então, não existe Deus... pois é. Eu realmente não li, mas eu já ouvi falar. Deus é um observador que observa tudo para que tudo possa existir. Então, assim, é basicamente Berkeley. E ainda nem é bem isso, né? Mas, assim, a ideia de que não existe uma realidade não tá nos pós-modernos. A ideia de que a gente realmente não capta a verdade em si mesma, a realidade em si mesma, né? Realmente tá. Toda a realidade é captada através de lentes, né? E nós temos as nossas enfim... Isso vale para a razão, né? Como é que vai ser o ser humano daqui a sei lá, 100 milhões de anos se existir o ser humano? Não vai ser isso aqui. E a gente não vai pensar assim.
A gente não vai pensar do jeito que... Não vai ter isso que a gente chama de razão. Eles, né, se eles continuarem um processo evolutivo, não se destruírem, né, eles vão achar a graça do que a gente tá falando aqui, sabe? Então, é isso. Boa. Beleza. Ó, galera, como eu prometi...